Quando o carro capotou 8 vezes naquela estrada molhada, eu só pensei, é aqui que tudo acaba. Mas o que aconteceu depois não foi o fim, foi o início de algo muito maior. Uma viagem fora do corpo, uma visão completa da minha vida e um chamado espiritual que mudaria tudo para sempre. Olá e bem-vindo ao canal. Hoje você vai conhecer a história de Paul Sugar, um homem que enfrentou a morte de frente em um acidente devastador. Viu sua vida inteira passar diante dos olhos e voltou transformado. Mas o mais impressionante não foi o que ele viu fora do corpo, e sim o que aconteceu depois. Neste vídeo, vamos mergulhar não apenas na sua experiência de quase morte, mas também nas décadas seguintes, onde ele desenvolveu habilidades espirituais profundas, teve visões com Jesus e participou secretamente do misterioso projeto Stargate da CIA. Prepare-se para uma jornada que atravessa os limites da consciência, da ciência e da alma. Se você já se perguntou se há algo além deste mundo, este testemunho vai mexer com tudo o que você acredita. Era o verão de 1969. O calor subia pelos vidros do meu Mustang 66 enquanto eu dirigia rumo a Syracuse, Nova York. O carro rugia pela estrada e a minha cabeça estava longe. Pensava apenas em terminar aquela aula de verão e finalmente me formar. Nada de espiritualidade, nada de misticismo. Apenas mais uma tarefa antes de seguir com minha vida. Não havia previsão de chuva naquele dia. O céu estava limpo quando saí de casa. Mas de repente, sem aviso, gotas grossas começaram a cair. Asfalto seco e chuva repentina. Uma combinação fatal. Entrei em uma curva um pouco mais rápido do que devia. O carro começou a derrapar. Tentei controlar o volante, mas ele já não me obedecia. O mundo girou. O carro capotou. 1, 2, 3 vezes. Segundo os que viram o acidente, o carro girou 8 ou 9 vezes antes de parar. Eu não tinha cinto de segurança. Em algum momento, enquanto o carro ainda girava no ar, eu simplesmente soltei o volante. E foi ali que tudo mudou. De repente, não havia mais som, nem gravidade, nem vidro quebrando. Em vez disso, senti uma calma avassaladora, uma pausa completa do mundo físico. E então veio a revisão da vida. Mas não era como assistir a um filme. Era como reviver, sentir novamente, desde o meu nascimento até aquele exato instante. Cada erro, cada escolha, cada momento de amor, de raiva, de medo, tudo estava ali, claro como cristal. E o mais estranho, vi minha própria morte, ou pelo menos o que deveria ter sido minha morte. Só que eu não morri. Quando abri os olhos, havia gente me puxando dos destroços. A traseira do carro havia virado um acordeão de metal retorcido. E eu tinha apenas um arranhão nas costas. Um milagre, disseram os socorristas. Mas o verdadeiro impacto não foi físico, foi o que veio depois. Cheguei a Syracuse, frequentei as aulas, fui até Woodstock naquele mesmo verão, mas dentro de mim, algo havia mudado. A vida parecia diferente. Eu não conseguia mais fugir do medo que sempre me assombrou desde criança, o medo de morrer. Foi quando reencontrei uma antiga namorada. Ela estava envolvida com 2 grupos de meditação, um de yoga e outro de cabala. Falamos sobre meu acidente, sobre esse medo de morrer. Ela olhou nos meus olhos e disse, talvez seja a hora de parar de fugir. Vem comigo. Aceitei. Entrei nos 2 grupos. Comecei a meditar. E foi aí que tudo se abriu. As experiências começaram com sensações sutis, uma paz profunda, sonhos vívidos. Depois vieram os estados alterados de consciência, visões, memórias de vidas passadas, ou talvez de histórias universais que existem além do tempo. Vi Jesus. Falei com ele em sonhos lúcidos, como se estivesse sentado ao meu lado. Vi símbolos cabalísticos se moverem como engrenagens cósmicas. E então, um dia, acordei fora do corpo. Acordei em plena consciência, mas não estava mais no meu corpo físico. Estava em outro plano, em uma universidade espiritual. Eu a chamo assim porque era exatamente isso, um lugar de aprendizado com professores, alguns humanos, outros nem tanto. Durante anos, frequentei esse lugar em meus sonhos conscientes. Aprendi sobre cosmologia,
sobre como navegar no universo usando apenas a atenção. Visitamos planetas, estrelas, dimensões. Eu não era mais apenas Paul. Eu era consciência pura, explorando a vastidão. E ainda assim, o medo persistia. Foi então que recebi minha disciplina mais difícil, a aula sobre morrer. Sozinho, em sessões fora do corpo, eu era colocado para morrer, repetidas vezes. Um tiro, uma queda de penhasco, uma explosão nuclear. A cada morte, o medo vinha como uma onda, mas eu precisava atravessar, precisava morrer, para renascer. Foram dezenas de experiências assim, até o dia em que não senti mais medo, até o momento em que atravessei a luz branca e saí do outro lado. A morte deixou de ser um monstro, tornou-se apenas uma transição. Aos poucos, esse entendimento começou a descer até meu corpo. Primeiro, era só na mente, depois, no coração, e então, nas células. Meu corpo começou a reagir. Não só perdi o medo de morrer, ganhei a capacidade de viver, plenamente, sem sombras, sem fuga. E tudo isso me levou a um novo caminho. Ensinar atenção plena. Ensinar que a chave da vida não está no extraordinário, mas no presente, no agora. Em respirar, sentir, observar. Hoje, mais de 50 anos depois daquele acidente, posso dizer com firmeza, morrer me ensinou a viver. E se existe um segredo escondido nesse universo, é esse. A liberdade começa quando deixamos de fugir daquilo que mais tememos. E tudo começa com um instante de presença. Se você chegou até aqui, talvez algo dentro de você também esteja em busca de respostas. Talvez o medo da morte, a dúvida sobre o que vem depois, ou apenas a curiosidade sobre algo maior. A história de Paul não é apenas sobre um acidente ou uma visão fora do corpo. É sobre o que acontece quando nos permitimos olhar para dentro, quando paramos de fugir da morte e começamos a viver de verdade. Porque viver plenamente não é ignorar o medo, é atravessá-lo. É aprender a estar presente, a sentir, a confiar que existe algo maior, dentro e fora de nós. E se há algo que Paul aprendeu e que hoje nos ensina, é isso. Não é preciso morrer para despertar, mas é preciso coragem para viver com os olhos abertos. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe. Você pode ajudar alguém que está em silêncio, com medo, esperando uma luz. Obrigado por assistir. Até o próximo testemunho.